E antes do meu amigo Regivando entrar na palavra, como o tema já é esclarecido, esse movimento pentecostal, porque nós estávamos conversando aqui na íntegra, nós carregamos uma raiz Regivando assembleiana, né? Verdade. E nós acreditamos sim nos dons espirituais, meu amigo. Mas só que hoje a igreja pentecostal, a igreja histórica, né? A Assembleia de Deus, e eu falo aqui não só da Assembleia, vou falar a igreja do Senhor. Então há uma urgência, há uma preocupação, né, sobre esse movimento pentecostal, entre as quais o povo está denominando de reteté, né, o qual, embora estranho, né, sobre o pentecostalismo histórico ou clássico, parece ser visto por muitos como a própria essência do pentecostalismo. Mas eu vou aqui passar a bola para você. Tá bom? Amém. Deixa Deus te usar. Alguns irmãos aí vão lançar algumas perguntas. E nós estamos aqui no decorrer, aleluia, dessa transmissão, dessa live aqui, diretamente aqui no YouTube. Nós estaremos aqui compartilhando também, estaremos aqui falando das grandezas. Meu amigo, é contigo. Amém, glória a Deus. Primeiramente, né, presbítero Jefferson, eu já gostaria aqui de fazer uso aqui do versículo, né, do texto, para a gente, a partir de então, já começar a pontuar, né, alguns tópicos, alguns pontos bastante importantes debaixo desse tema. A gente vai ler aqui um versículo, irmãos, e que você possa nos acompanhar aí, que você possa abrir aí a sua Bíblia, né? É em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, né? Será o texto basilar, o texto básico, que nós vamos estar aqui nos fundamentando. A gente vai aqui discorrer, mas baseado aqui no texto bíblico, né? Que se encontra em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, que é um texto bastante conhecido, né, de todos nós que somos cristãos, que somos principalmente pentecostais. Isso. É um texto que fala muito, né, faz jus a essa temática. E eu já vou fazer aqui a leitura, amém? Amém. Diz assim, ó: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e em Samaria e até os confins da terra. Somente esse versículo mesmo, para a partir de então a gente já entrar no assunto. E assim que nem o presbítero Jefferson, ele já iniciou, né, na sua fala aqui inicial, acerca desse movimento pentecostal. É bastante importante, irmão Jefferson, a gente entender todo o percurso do pentecostalismo no Brasil, né, desde o seu início até a atualidade, porque o pentecostalismo mesmo no Brasil, à luz da história, a gente vai perceber que ele está subdividido em dois grupos, né? Pentecostalismo clássico ou histórico, que é aquele pentecostalismo mesmo consistente, bíblico, que sempre preservou a sã doutrina, as escrituras sagradas, os dons espirituais na sua essência, contextualizado com as sagradas escrituras. Mas também aí tem um outro grupo, né, que é o pentecostalismo moderno, atual, esse comportamento anormal, né? Pronto, ele casou até com o neopentecostalismo, a gente vai adentrar aqui, né? Ou seja, mas já para que os irmãos possam entender, o pentecostalismo mesmo clássico, né? Esse termo pentecostalismo, só para a gente ter uma noção, nem mesmo lá no século XVIII, quando aconteceu os grandes reavivamentos, por exemplo, o avivamento ali dos morávios, né? Com o conde Zinzendorf, que foi um grande instrumento de Deus usado, o grande reavivamento ali através de John Wesley na Inglaterra, né? Charles Wesley e todos esses grandes avivalistas. Ou seja, no século XVIII, né, é conhecido através da história, da teologia mesmo, da história, que foi o século dos avivamentos ou reavivamentos, mas eles não usaram esse termo pentecostalismo. Mesmo diante de todos esses grandes reavivamentos, nenhum deles foi chamado de pentecostalismo. Esse termo, ele já se inicia ali aproximadamente no ano de 1906, lá nos Estados Unidos da América, lá na famosa Rua Azusa, né? Onde aconteceu ali o grande reavivamento, através ali do pastor William Seymour. Eu acredito que todos nós aqui conhecemos um pouco, né, acerca dessa história. E esse termo foi utilizado a primeira vez ali, no ano de 1906.
aproximadamente ali na Rua Azul, esse termo pentecostalismo. O que aconteceu? De lá vieram para o Brasil os missionários suecos, né, Daniel Berg e Gunnar Wingre, e quando eles chegaram no Brasil em meados de 1910, eles passaram a congregar aqui na Igreja Batista, mas houve, né, aquela saída, a gente não vai entrar aqui nos pormenores, já para a gente só pegar aqui a base introdutória para os irmãos entenderem onde a gente quer chegar. O que acontece? No ano seguinte, no ano de 1911, Daniel Berg, ele saiu da Igreja Batista juntamente com o Gunnar Wingre, e eles fundaram a Igreja Missão da Fé Apostólica, que só um pouquinho mais na frente foi conhecida como a Assembleia de Deus. E aqui no Brasil, quando eles chegaram, eles deram ênfase a uma pregação mesmo genuína, bíblica, mas eles sempre dando ênfase ali no dom de língua, principalmente nos dons espirituais. E eles pregavam, o presbítero Jefferson, a mensagem bíblica, consistente. Eram pessoas, homens de Deus, homens de oração, piedosos, comprometidos com a expansão do Evangelho. E esse termo também foi utilizado aqui no Brasil justamente nesse ano, porque eles já trouxeram lá dos Estados Unidos. O que acontece? O Evangelho ele foi ganhando grandes proporções, foi alcançando todos os territórios, todos os estados brasileiros, e esse reavivamento que foi conhecido aqui no Brasil, que é conhecido como pentecostalismo brasileiro, ele é um pentecostalismo mesmo bíblico, saudável, é um pentecostalismo que está respaldado nas Escrituras Sagradas. O que o pentecostalismo clássico ele construiu aqui no nosso Brasil, ele jamais pode ser descaracterizado ou desconstruído pelo pentecostalismo moderno, atual, ou o neopentecostalismo, que infelizmente ele maculou, ele manchou aí toda a trajetória do movimento pentecostal. Então, primeiramente, né, para a gente entender esses dois grupos, essa subdivisão, o pentecostalismo mesmo, ele é bíblico, é um pentecostalismo mesmo, esse de primeira instância que eu falei, era um pentecostalismo mesmo voltado nas Escrituras Sagradas, no reino de Deus, mas infelizmente, quando chega ali aproximadamente ali, em meados de 1950 e diante, até na década de 60 e diante, aí já iniciou um novo pentecostalismo, né, que é o pentecostalismo aí moderno, atual, que negócio meio estranho, né? Pronto, justamente, que herdou, presbítero Jefferson, aí muitas práticas, que essas práticas, elas iniciaram lá na igreja do aeroporto, lá em Toronto, através do pastor Wendy Clark e o pastor Paul Gold. Eles foram os fundadores, né, do movimento lá que até então era conhecido como movimento Check the Fire, que significa agarre o fogo. Era até o nome da igreja que eles deram lá, que eles fundaram. E lá nesse movimento, esse movimento que eles estavam fazendo lá na igreja do aeroporto nos Estados Unidos, esse movimento ele impactou tanto as pessoas que pastores do mundo inteiro estavam indo para lá para ver aquilo que estava acontecendo. Mas há um porém. Nesse movimento que estava acontecendo lá, eles estavam dando a ênfase o quê? A unção do caicai, olha aí, a unção do riso, meu Deus, a unção do imitar animais. Eles literalmente imitavam animais, todos os tipos de animais, eles rolavam no chão, tempo de se machucar, e eles faziam ali. Esse reteté na tua visão, E os nossos amados irmãos que estão aí já pode fazer a sua pergunta. Isso é como se fosse uma praga que surgiu, né, no meio da igreja, lá no ano de 1990, e de lá para cá, como você já falou aí, Regivando, isso aí é comportamentos anormais. Verdade. Como você mesmo falou, é um cair, é um dançar, dança no espírito, é ficar estatelado no chão, com as mãos para cima. Meu amigo, o negócio é meio estranho, né? Então nós estamos acompanhando aqui o seu pensamento. Pode dar lugar, querido. Pronto, é verdade, presbítero do Jefferson. Aí justamente essas práticas, né, do reteté também, que nem pontuou você, ele também se origina ali, através desses homens, né? Eu vou até chegar nesse ponto aí, que o irmão abordou. E o interessante é que o próprio pastor Paul Gold, que foi um dos fundadores desse movimento estranho, ele, logo em seguida, ele passa por uma enfermidade.
E ali, depois que ele passa por essa enfermidade, ele começa a estudar mais as Escrituras Sagradas, a Bíblia. E ele começa a ver que aquelas práticas não tinham uma consonância, não tinha nada a ver com a Bíblia Sagrada. Meu Deus. Com o verdadeiro dom do Espírito, o verdadeiro revestimento do Espírito. Aí o que acontece? O próprio fundador, ele procura uma emissora brasileira, a TV Record. Isso está aí no YouTube, está registrado em vários documentos oficiais aqui no Brasil. E ele diz, ele mesmo, vem a público e diz que essas práticas que estavam acontecendo lá não tinha nada a ver com o Espírito Santo, e aquele Espírito que enchia aquelas pessoas, ao ponto delas ruivarem, delas imitarem animais, delas se espojarem no chão, meu Deus, elas eram cheias por um espírito enganador. Ele mesmo, o autor desse movimento, que iniciou lá, ele mesmo... Caiu em si... Caiu viu que o negócio não era... Ele disse, presbítero Jefferson, que lá eles usavam técnicas de hipnose, técnicas da psicologia para enganar a mente das pessoas. E as pessoas ali, porque a massa, infelizmente, ela é facilmente manipulada. Aí isso. O que acontece? Aconteceu todos esses movimentos. E esse movimento que estava acontecendo lá, ele causou grande repercussão no mundo inteiro. E o que aconteceu? Pastores de todos os países começaram a ir para lá, inclusive os pastores brasileiros. Muitos pastores brasileiros foram para lá, aí começaram a adotar essas práticas. O que foi que aconteceu? Eles trouxeram essas práticas para o Brasil. Aí quando chegou aqui no Brasil, eles começaram a praticar essa suposta unção do caicai, o reteté, até essa palavra reteté, que nem eu estava falando aqui com você nos bastidores, essa palavra, na sua etimologia, ela significa desordem, bagunça, né? Algo que não tem nada a ver com o evangelho. Aí o que acontece? Quando chegou aqui no Brasil, foi igual um tiro de pólvora, se espalhou, se alastrou facilmente nos territórios brasileiros. Aí o que aconteceu? Muitos pastores pentecostais, mesmo que até então eram pentecostais clássicos, infelizmente eles abraçaram essas práticas, esses movimentos estranhos que não têm consonância na Bíblia. Por quê? A leitura inicial ela foi de propósito. Atos 1, versículo de número 8, ela foi de propósito. Por quê? Porque em Atos, capítulo 1, versículo 8, ali, Jesus ele é bem claro, ele é bem enfático, ao dizer qual era a finalidade da descida, do revestimento do Espírito Santo. Isso. E a finalidade principal era o quê? Era que os discípulos se tornassem testemunhas, né, pregadores oculares do sacrifício que Cristo fez no Calvário e da sua ressurreição. Testemunha, como você bem conhece, até mesmo diante da morte, eles tinham que testemunhar, e eles testemunharam isso, porque o Espírito Santo os revestiu, os capacitou, né? Esse poder do próprio Espírito Santo que veio habitar sobre os apóstolos e sobre a igreja. E o que acontece? A capacitação, o revestimento com o Espírito Santo não tem a finalidade, presbítero Jefferson, da pessoa ficar horas e horas rindo, achando graça, bolando no chão, imitando o animal, derrubando um ao outro. Isso daí, é claro que existem algumas exceções, a gente não pode aqui generalizar e colocar tudo dentro de um pacote só e dizer que não tem nada de Deus. É assim, a gente precisa analisar à luz das Sagradas Escrituras, mas, né, o que acontece? A missão do Espírito Santo era para capacitar a igreja, os apóstolos, para eles ser testemunha, para eles pregarem. No entanto, que quando se cumpre em Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desce, diante daquele momento ali que eles estavam falando em línguas, né, as línguas ali, era a glossa, eram os idiomas das nações que estavam ali, o que acontece? De imediato, olha aí, o próprio Pedro, ele já começa a pregar. Por quê? Porque a finalidade estava lá no capítulo 1, no versículo 8. Era para ele ser testemunha. Testemunha é alguém que testemunha, que fala de alguém. É alguém que testemunha, que referenda a obra, é o documento ou a ação de alguém. E era justamente a missão que o Espírito Santo veio para capacitar. E essa descida do Espírito Santo, isso não é uma energia, isso é uma pessoa. Né? Porque Atos, como você mesmo leu, a Bíblia vai dizer, mas recebereis o poder. Né? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Verdade. Né, meu amigo? Muito forte. Nosso amigo, tem alguns amigos aqui já falando algo aí, comentando. Meus queridos, essa live hoje aqui está tremenda.
né? Nós temos aí por tema o movimento pentecostal nos dias atuais, e o nosso amigo aqui, reverendo Regivando, está muito bem aqui em suas palavras, nas suas colocações, e nós vamos aqui dar sequência, meu amigo. Amém. Pode deixar Deus lhe usar, e eu acredito que meus irmãos já estão compartilhando. Compartilha aí, queridos, manda para alguém, dá o teu like, dá o teu joinha aí, nos ajuda nesse canal. Quarta-feira tem mais e tem temas polêmicos, aleluia, em nome de Jesus. Já já nós vamos lançar um vídeo, só para você ver, aí daqui a alguns minutinhos, fica aí conosco, já já nós vamos lançar um vídeo aí, para você ver como o negócio tá meio estranho, né, esse fogo estranho. Meu amigo Regivan, a bola tá contigo, querido. Verdade, presbítero Jefferson. E assim, tudo isso, esses movimentos estranhos, essas práticas antisbíblicas, que chegaram até o Brasil, até as nossas igrejas, as igrejas brasileiras de um modo geral. Como se isso não fosse o suficiente, lá aproximadamente ali nos anos 60, inicia o neopentecostalismo, as igrejas neopentecostais, que foram fundadas aqui no Brasil pelos próprios pastores brasileiros. Por exemplo, a igreja mãe mesmo de todas as neopentecostal, é a igreja IURD, a igreja universal do reino de Deus. O que acontece, né? O bispo Ed Macedo, eu não sei se eu posso citar o nome, né? Mas o líder dessa igreja aí, ele sai do catolicismo muito cedo. Isso. O que acontece? Ele aceita Jesus na igreja Nova Vida, do bispo Robert McAllister. Isso. E aos 21 anos ele briga ali com o bispo, e ele sai da igreja Nova Vida, e ele vai se congregar na igreja Casa da Bênção. Tanto a Nova Vida como a Casa da Bênção eram igrejas neopentecostais, que a ênfase doutrinária deles era simplesmente em um reino terrenal, apenas na vida de sucesso aqui nessa terra, assim como vocês sabem muito bem, os irmãos que estão nos acompanhando. Não tinha cruz de Cristo, não tinha condenação eterna, era só um Deus de amor, era só sucesso financeiro, você nasceu só para vencer, você nasceu, não foi para passar por nenhum tipo de prova, e assim sucessivamente. O que acontece? Ele sai e ele vai para a Casa da Bênção. Lá na Casa da Bênção ele é consagrado a pastor. 2 anos depois, ele briga com os líderes, com os pastores da Casa da Bênção, e ele sai de lá juntamente com o R.R. Soares. Ele sai da Casa da Bênção e eles fundam a Igreja Universal do Reino de Deus. 3 anos depois, ele briga com o R.R. Soares. O R.R. Soares sai da Igreja Universal e funda a Igreja Internacional da Graça de Deus. Aí no ano de 1998, o bispo Macedo, ele expulsa um obreiro que estava lá se destacando muito, que estava trabalhando. O nome desse obreiro é Valdemiro Santiago, que na época estava trabalhando muito, estava ganhando ali, estava se destacando na igreja. Sim. O bispo Macedo tem um desentendimento com ele e expulsa ele da Igreja Universal. O que acontece? O Valdemiro Santiago, ele funda a Igreja Mundial do Poder de Deus. No ano de 2006, esse caso foi repercutido em todos os veículos de comunicação. Valdemiro Santiago, ele se desentende com um dos seus bispos, cujo nome era Agenor Duque. Aí o que acontece? Eles brigam, Agenor Duque sai da Igreja Mundial do Poder de Deus, né? Ele reúne ali os seus bispos, e se auto-intitula apóstolo. Ele funda a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Por que eu fiz esse rodeio todo? É propósito, porque todas essas igrejas, e ainda tem mais, tem muitas, é só as principais que eu estou citando, todas elas herdaram a característica da Igreja Mãe, da Igreja Universal. Todas elas herdaram a característica doutrinária, com os ensinamentos heréticos, com as práticas ali litúrgica, paganizada, antibíblica. Todas elas seguiram à risca a sua igreja mãe. Aí eles unem todas essas práticas já com esses outros ensinamentos que já veio dos Estados Unidos. Eles fazem uma mescla, aí pronto, se une tudo. Aí acontece, Jefferson, uma corrupção mesmo na grande massa esmagadora aí dos cristãos, na maioria dos cristãos pentecostais. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil, né, segundo o último censo que foi feito agora, existe aproximadamente 33 milhões de cristãos
protestantes evangélicos brasileiros. Muita gente, né? Muita gente, é quase 34, já próximo disso demais, vamos arredondar para 33. Desses 33 milhões, só para você ter uma ideia, esses 33 milhões, ele corresponde aí 31% de toda a população brasileira. Meu Jesus. 50% são cristãos católicos, 10% são espíritas, e os restantes por cento se divide nas seitas, né, que está espalhado aí no Brasil. O que acontece? Desses 33 milhões de cristãos, 23 milhões se declaram, se denominam como cristãos pentecostais. Das mais variáveis ramificações aí do pentecostalismo, neopentecostalismo. Ou seja, de 100% da igreja brasileira, 70% é cristãos pentecostal. Por isso que esse tema é um tema necessário, é um tema relevante. E atual, né? Atual, é um tema que, com Deus, certeza, todos nós estamos aí envolvidos diretamente. Aí aconteceu essa mescla, houve essa mistura toda, e isso foi se alastrando, foi permeando nas nossas igrejas. Mas há um porém. Os verdadeiros cristãos pentecostais, os clássicos, aquele que você falou, aquele que a gente falou no início, eles nunca abraçaram essas práticas, essa unção do cai-cai, a unção sapatinho de fogo, sapatinho de fogo, meu e Deus outras do práticas céu. Mais que, se você for analisar na Bíblia, ela não passa pelo crivo das Temos Sagradas como canela de Escrituras. fogo esse negócio todo. Regivano, tem uma pergunta aqui que a nossa amiga Elza Braga, ela relatou aqui, ela vai dizer assim: irmão, você acredita que Deus usa pessoas com os cabelos? Olha aí. Com os cabelos? Eu ainda... Eu creio que usa, porque ele usa você, usa eu, a gente não tira os cabelos, a gente não raspa. Ô, Glória! Mas eu entendi a pergunta dela aqui, porque com certeza ela já viu um movimento estranho aí. Pronto, eu sei. E ela diz assim, ela não acredita. E também, minha irmã Elza, eu não acredito. Tá bom? Eu não acredito nessa... Eu sou daquilo que Paulo falou para Timóteo: prega só a palavra. É o suficiente. É o suficiente, né? É suficiente. Dê lugar, meu querido. Aí assim, Jefferson, o problema, presbítero Jefferson e pastor Gabriel, é que muitas pessoas hoje, no meio da cristandade aí, pentecostais, elas têm as suas experiências pessoais e elas querem transformar essas experiências em doutrinas. Isso. E isso é completamente errado. A experiência pessoal, por mais grandiosa, por mais sobrenatural que ela seja, ela jamais pode ser transformada em doutrina. Por quê? O cano, ele já é completo, que nem você falar, as escrituras sagradas, ela já é o suficiente, ou seja, a gente não pode acrescentar. Nem mais, nem menos, está lá. Nem mais, nem menos, está escrito. Está escrito. Então, o que acontece? Muitas pessoas têm as suas experiências pessoais e elas querem transformar essas experiências em doutrina. Por exemplo, né, o que a gente Isso é um erro, né? É um erro grave, é um erro muito grave, que a gente tem que, com certeza, repudiar isso, rejeitar. Isso. Aí, que nem eu havia falado, né, os pentecostais clássicos, que nem você, que nem o pastor Gabriel, eu e outros mais, eles não aceitam essas práticas. Por quê? Porque o que nos guia, o nosso norte, é as escrituras sagradas. E a gente tem aquela visão bíblica, presbítero do Jefferson, de sempre olhar para a Bíblia. Isso daqui tem consonância, tem sentido, tem respaldo bíblico? Tem não, então deixa passar. Descarta. Agora sim, se tem ligação, se está contextualizado na Bíblia, a gente recebe, a gente crê e a gente abraça. Agora o problema é esse, que as pessoas querem transformar suas experiências pessoais em doutrinas e ensinamentos. E hoje nós vemos um público, meu reverendo Regivano, nós vemos um público hoje que é o cego espiritual. Isso. E vemos um guia cego guiando os vários cegos espirituais, e parece que o povo gosta dessa massa, gosta desse movimento. E quando se trata de doutrina bíblica, aprender, sentar e aprender algo da Bíblia, parece que o povo vai esvaziando a igreja. Vamos para aquela igreja porque ali tem o pessoal entregando revelação, está vendo o anjo, está vendo aquilo, um negócio meio estranho. Em relação a isso, o que você tem a dizer, meu nobre? Isso daí é eu até tenho falado na congregação lá, né, onde eu congrego. Sim. Na Assembleia de Deus, Templo Central 2. Eu acho assim, presbítero, isso pelo menos no meu ponto de vista, né, estou apenas aqui expondo, não estou impondo. Eu vejo que é contraditório, por exemplo, né, os cultos de campanhas lotados, não que seja um erro, mas lotados, os montes lotados,
os cultos, de modo geral, aí, que envolve bênção, prosperidade lotado, e as doutrinas vazias. Eu acho isso contraditório. Como é que pode? Os montes estão lotados. Não estou aqui fazendo apologia, dizendo que é errado orar em monte. Não, você pode orar em todo canto, qualquer lugar. Agora sim, o que Jesus falou lá em Mateus 6 é a motivação do seu coração. Não é porque que você ora naquele lugar ou em tal lugar. Qual é a motivação? É para ser visto pelos homens ou para Deus? A questão é essa daí, mas eu não quero entrar nesse mérito. Mas o que eu quero dizer é que eu acho contraditório, né? Esses ambientes estão lotados de pessoas, entupido mesmo, esse é o termo mais rasteiro que a gente pode usar aqui, e os cultos de doutrinas vazios, as escolas dominical, de 100% da igreja, eu acredito que 10% ali da igreja que participa, que é pessoas cristãos mesmo ali, frequente nas escolas bíblicas dominical. Isso daí é um assunto que a gente tem que tratar. Verdade. E hoje, quando se fala até da escola bíblica dominical, e há um termo hoje, e eu acho um comodismo na parte de muitos, porque onde nós temos ido e ouvido de muitos relatos de alguns irmãos, que olha, a escola bíblica é muito cedo, não dá tempo para os afazeres de casa, mas nós vemos numa época que dava tempo. A mulher vinha, nossas esposas hoje, quando era jovem, vinha, dava tempo fazer os afazeres. Verdade. E hoje ainda, aquele tempo lá atrás que elas vêm hoje, ainda dá tempo fazer os afazeres. E eu acho que a modernidade hoje é maior. Antigamente não. Antigamente a mulher chegava e ia esfregar a roupa ali na mão. Hoje tem uma máquina, mas hoje o povo está mais preguiçoso, né, Redivano? Não quer vir mais buscar, mas quando se trata de vigília, você citou os montes lotados e à noite as igrejas vazias. Culto de doutrinas, o povo não quer mais aprender, mas vem um bispo tal, hoje o povo gosta de show, né? Entretenimento. Né? Isso que... E quando o pastor está ali libado na palavra, ensinando, lá botando o cristão, e ele se torna enfadigunho, fica olhando para o relógio, coça a cabeça, preocupação, olha as horas não passam, mas não. Hoje o negócio está tão estranho, esse fogo tão estranho, como diz aqui a Levítico, se eu não estiver enganado, Levítico capítulo de número 10, que fala sobre esse fogo, né, sobre esse fogo estranho, capítulo 10, versículo 1 ao 13, e fala sobre esse fogo estranho. Mas graças a Deus, aprove a Deus, como você já citou, Redivano, nós ainda vemos homens, né, clássicos, né, homens que ainda não deram o braço a torcer, ainda não deixaram esse mundo. Eu estou dizendo ainda não, porque pode acontecer, né? Pode acontecer um desses aí abrir as portas e o liberalismo entrar. E hoje o negócio liberou mesmo, né? Dá lugar, meu querido. Liberou foi tudo mesmo, é verdade. E esse assunto aqui é um assunto muito relevante, presbítero Jefferson, porque assim, o fogo mesmo, pentecostal, esse termo que a gente usa, esse fogo é um fogo que impulsiona você a fazer o quê? Você a pregar a palavra de Deus, você ter o desejo de levar vidas para Cristo. O exemplo maior disso é o próprio texto aqui em Atos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo ele desce sobre os apóstolos, já de imediato Pedro ele prega. E na mesma sequência, como era que eles viviam, né? No versículo 42 do capítulo 2, diz que eles perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão, na comunhão e no partir do pão. Aí vai dizendo, né, que em cada alma havia singeleza de coração, né, havia temor, e eles estavam reunidos diariamente no templo. E se você for pegar todo o livro de Atos, que é a sequência da ação do Espírito Santo. No entanto, que alguns teólogos vão dizer também que o livro de Atos poderia muito bem ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque narra a história da ação que o Espírito Santo fez, realizou através dos apóstolos, através da sua igreja. Glória a Deus. E o fogo, que nem você muito bem pontuou, o fogo que está sendo falado, que a gente tem visto hoje, é um fogo realmente estranho, que não impulsiona o cristão a orar, não impulsiona o cristão a participar de doutrina, a se comprometer exaustivamente com as Sagradas Escrituras, não impulsiona os cristãos a evangelizar, até um comprometimento mesmo efetivo, integral no reino de Deus. Ou seja, esse fogo que não impulsiona a igreja a fazer isso, pode ter certeza, é um fogo estranho, é um fogo que ele só gera mesmo resultados emocionalistas.
E quando a gente vai aqui para a Bíblia Sagrada, a gente vê que o fogo mesmo do Espírito Santo, ele sempre impulsionou a igreja a pregar, a testemunhar, até mesmo diante da morte. Por exemplo, um exemplo clássico que aconteceu aqui em Atos capítulo 1, versículo de número 8. Esse versículo aqui, ele já se cumpre cabalmente no primeiro mártir, no Estevão. Isso. No capítulo 7 de Atos, no versículo de número 1, Estevão, ele recebe uma pergunta do sumo sacerdote, que estavam ali maquinando a sua morte. Aí do versículo 2 até o versículo 53 é só a resposta de Estevão. Meu Deus. Aí eu pergunto, o homem tinha ou não tinha Bíblia Sagrada na veia? A resposta dele é do versículo 2 até o versículo 53. Oh, glória! Só para você ter uma ideia. A unção, o fogo, ele impulsiona a gente a isso, presbítero. E nosso pastor Gabriel já soltou aí uma pequena vinheta aí do vídeo. Vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, né, esse movimento estranho. E tem outra pergunta aqui, Redivan. Manda. Da Analice Silva. Ela dá aqui ela dá a paz do Senhor, né? Cumprimenta a paz do Senhor. Aí ela diz assim, ó: devemos generalizar todo movimento ou revelação como algo que não é de Deus? Aí ela conclui dizendo assim: acredito que Deus age de várias maneiras na vida de cada um, com sua particularidade, com ordem e decência. Eu concordo, presbítero Jefferson, em parte, porque claro que a gente não pode generalizar, dizer que todos os movimentos são movimentos estranhos, isso. extra-bíblicos. A gente não pode generalizar, jamais. Agora sim, que nem eu falei um pouco lá atrás, a gente não pode transformar as nossas experiências pessoais em doutrina. Por exemplo, a minha experiência pessoal que eu tenho com Deus, eu não posso colocar ela como regra para dizer que todo cristão tem que ter aquela revelação, tem que ser usado naquilo dali, tem que ter aquela mesma experiência. E com relação à pergunta da nossa... Na verdade, foi uma pergunta e uma afirmação, né? Isso. Ela foi uma pergunta retórica, né? Que ela mesmo já responde. E assim, que nem eu falei lá atrás também, a gente tem que ter o cuidado das nossas práticas, ela jamais está desvinculado com a Bíblia Sagrada. Verdade. Porque, tipo assim, tudo que diz respeito, né, à revelação, a tudo isso que a irmã falou, tem que ter consonância nas Escrituras Sagradas. O nosso norte, aquilo que nos guia, a nossa bússola, não é a minha experiência, não é a sua experiência, não é a experiência do pastor Gabriel, nem da irmã, nem de ninguém. Né? Aquilo que nos guia é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E a gente tem que ter esses cuidados. Meu Deus. Mas eu não posso generalizar, eu concordo com ela nisso daí. Porque Deus, desculpa até te interromper, não, Deus ele usa, eu acredito que Deus ele usa o seu servo em profecia, através dos dons espirituais. Isso. Eu creio, até porque é bíblico. Agora sim, que nem eu falei, sempre a gente tem que estar com um olho, que nem diz aí o ditado popular, um olho no gato e o outro no peixe, né? Sempre olhando para aquela profecia, já analisando à luz das Escrituras Sagradas, porque o próprio apóstolo Paulo e João, eles nos autorizou, eles nos permitem a examinarmos, né, o Espírito, se aquele Espírito ali, ele provém de Deus ou não. A gente pode julgar a profecia à luz das Escrituras. Como a nossa irmã Alice ela falou, não generalizando, e nós sabemos que é certo que até o pioneiro, né, Gunnar Wing, ele passou por experiência incomum, né, incomum essa de risos, né, como relataram lá atrás, risos, né, eles diziam, chamavam o riso santo, né, falava mais com reação emotiva à obra de Deus. Então nós não estamos aqui generalizando, né, nós sabemos que há um movimento de Deus e há um movimento emocional, há um movimento um pouco estranho mesmo, e você leu e citou algo interessante de Atos 1:8, a Bíblia diz que há um propósito aí do poder. Verdade. Sereis minhas testemunhas. A igreja ela precisa de poder, sim ou não? Verdade, sim. Com certeza. Mas poder para quê? Tem muitos, né? Essa é uma pergunta Isso aqui é uma pergunta. A igreja precisa de poder, mas poder para quê, Regivano? Tem muitos aí que confundem esse poder. Quer esse poder para simplesmente ficar dentro da igreja, profetizando, falando em línguas. Não que profetizar ou falar em línguas seja errado, mas para estar derrubando uns aos outros, fazendo essas práticas. Eles acham que poder é para isso.
E, na verdade, essas práticas elas não vêm de fato do poder de Deus, porque, que nem muito bem acabou de falar você, o poder é para testemunhar. Aí eu pergunto, a gente quer o poder para quê? Que nem você acabou de falar, né? Meu Deus. E o presbítero Jefferson, me permita falar, você tocou aí no Gunavingre. Isso. Eu até deixo aqui uma indicação para todos os irmãos, para vocês lerem o livro O Diário de um Pioneiro de Gunavingre. Esse livro, eu já li ele, acredito que umas 2, estou para a 3ª vez já. Ele narra toda a história da Assembleia de Deus no Brasil, desde a chegada dele. Ele esmiuça com todos os detalhes, ele vai falar de algumas práticas que estavam acontecendo no período que ele estava supervisionando a igreja justamente com Daniel Berg. E ele mesmo, lá no livro, ele vai rejeitar, ele vai combater alguns movimentos estranhos, algumas coisas estranhas que estavam acontecendo em alguns estados brasileiros. Meu Deus. Ele mesmo. E é interessante, só para você ter uma ideia, nesse livro, Diário de um Pioneiro, ele vai falar, está registrado nesse livro, na CPAD, enfim. Ele vai dizer, Jefferson, que quando eu li isso, eu fiquei meditando, né? Ele disse que lá atrás, no começo lá, a unção era tão forte, mas tão forte, que tinha irmãos lá que faziam era flutuar. Pode ler o livro, isso está no livro. Meu Deus. Mas só que aquela coisa, qual é o propósito, qual é a finalidade? Da pessoa flutuar, da pessoa voar e tal, ou seja, tudo que concerne ao Espírito Santo tem um propósito. Isso. Tudo propósito. Tem que ter um propósito, Tem que ter um propósito. Claro que eu não estou aqui querendo dizer que isso não aconteceu. Não é isso. O que eu estou querendo dizer que muitas práticas, que ele mesmo, nesse livro, é só você ler esse livro, você comprar, ou baixar ele em PDF, a versão em PDF, Diário de um Pioneiro de Gunavingre. Ele narra toda a história, né, do protestantismo assembleiano aqui no nosso Brasil. Meu Deus, tá aí, igreja. Desde já, Redvando, eu não te agradeci, mas obrigado, tá bom? Mesmo. Deus é fiel, nós estamos aqui nessa retomada, né? Deixa eu dar aqui só uns comentários aqui, ler aqui, meu amado, quem está nos acompanhando, missionário Rafael Soares. Glória a Deus. Eduardo Medeiros, meu amigo, olha aí. Senhor, Eduardo. Isaac Souza. Aleluia, Analice, glória a Deus, meu amigo diácono Antônio José, Elza Braga, glória seja dada ao Senhor. Oh, meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Mari Sampaio, Deus abençoe. A Ilha Maria também, Deus abençoe a vida de vocês. Os irmãos estão nos acompanhando, vai compartilhando, querido. Em Atos capítulo de número 8, capítulo 1, versículo 8, perdão, também aí você citou, e algo que me chama a atenção, se tem poder, tem a extensão do poder, verdade. Porque a Bíblia vai dizer, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Exatamente. Então, somente pelo poder do Espírito Santo, a igreja vai sair do comodismo. Verdade, interessante. Pode falar, meu amigo. É interessante, presbítero Jefferson, que esse poder que eles receberam para pregar ali em Jerusalém, era até bom Jerusalém ali, a redondeza, Judéia. Agora, a maior dificuldade era até os confins da terra. Meu Deus. Como era que esses homens, eles iam levar o evangelho até uma outra nação, um outro povo, uma outra língua, se eles não tivessem recebido esse poder? Assim como nos relata a história, por exemplo, o próprio Tomé, ele pregou em várias nações distante, fora de Jerusalém, e uma delas ele chegou a pregar até na Índia, e lá na Índia ele foi usado na pregação através do dom de línguas. Olha só. Profundamente. Ou seja, esses homens, para eles irem até uma outra nação, até os confins da terra, eles precisavam desse revestimento, porque eles não sabiam falar, por exemplo, o mandarim, o português, o inglês, enfim, mas através do poder do Espírito Santo, da capacitação, o Espírito Santo, ele proporciona, ele capacita e ele dá o suporte para que o evangelho seja pregado a todas as nações, independente, da sua etnia. Regivando, meu amigo, na tua trajetória cristã, na tua caminhada, você, com certeza, mas eu vou lhe fazer essa pergunta, você já teve esse desconforto de presenciar em alguma ministração sua ou em algum lugar que você foi convidado ou você esteve ali, esse movimento estranho? Eu, particularmente, eu já vi muitos casos,
muitos casos, mas quero saber de você. Você já presenciou esse algo estranho? Já, com certeza eu já presenciei alguns casos, né? Já tive algumas experiências. Você tem uma experiência aqui para me passar, para nos passar aqui com os irmãos? Pronto, eu lembro que em uma determinada situação eu fui pregar em uma igreja. E lá, depois que eu terminei de pregar, né, entreguei ali a mensagem que Deus tinha colocado no meu coração. Aí o pastor lá da igreja pentecostal, né? Ele pegou o microfone e ele não disse nada, ele simplesmente começou a soprar. E assoprar, e dizendo receba, e soprando, dizendo receba o sopro do Espírito Santo, receba. Ele desceu do altar e ele foi em algumas irmãs que estavam assim no conjunto de senhora e começou a tocar na cabeça daquelas irmãs e empurrar e tal. E daqui a pouco aquelas irmãs estavam, eu lembro que umas 2 a 3 cadeiras foram quebradas naquele Jesus. dia. Olha as aí, irmãs saíram lá pulando e quebrando cadeira. Meu Deus. outras, né, segurando elas ali e tal. E eu lembro que, isso eu nunca esqueci, teve uma irmã lá que ela saiu num determinado mover lá, que ela tacou o ombro assim, o cotovelo na parede. Quando ela caiu, ela deu assim um supapo, se virou, e ela caiu, se tacou no chão e pronto, ficou lá apagada. Meu Deus. E eu, meu Deus do céu, pronto, morreu. Essa daí partiu para a glória. Deus. Eu pensando, eu sei que em alguns momentos, quando o Espírito Santo vem e tal, você esboça algumas reações, mas eu entendo, presbítero Jefferson, que quando o Espírito Santo ele vem sobre alguém, você não perde a sua consciência, não. Tem um controle certo, você, né? Continua com as suas faculdades naturais, você continua tendo ali a ciência, você continua sabendo o que é que está acontecendo ali, você não perde a noção, você não perde a lucidez, mas essas irmãs, eu lembro que ela perdeu completamente a noção. E saiu lá barruando nas crianças. Quebrando cadeira, dando prejuízo à igreja. Dando prejuízo, né? E eu me lembro que essa foi uma de várias, né? Tem várias, né? Algumas também eu presenciei no monte, que eu nasci mesmo no berço mesmo pentecostais. E na época, na minha juventude, eu ia muito para o monte. E lá no monte eu lembro que tinha um determinado irmão que toda a vida ele disse que via as pedras pegando fogo, as folhas. Não sei se você eu creio que você também já ouviu. Sim. Isso teve um período aqui em Maranguape que isso era uma febre. Né? Tinha aquelas questões de ir para o monte e ver a pedra pegando fogo, as folhas, os gravetos. Jesus. E eu nunca vi isso. Eu perguntei, uma certa feita, àquele irmão por que eu não conseguia ver. E simplesmente ele disse porque eu era cru. Olha aí. Eu era cru e tal. Rapaz. E ele disse que via os fogos pegando, as folhas pegando fogo e tal. E eu fico pensando, será que Deus, ele é antiecológico? Que está queimando a natureza, queimando as folhas e tal. Tempo de ocasionar um incêndio e outras coisas semelhantes, né? Que a gente já, ao longo dessa caminhada, a gente vai se deparando. A gente vai vendo, né? Eu fui ministrar. Eu convidei até o pastor Gabriel na determinada igreja, não vou citar aqui o nome. Lá, né, eu fui a testemunha, ainda bem que ele estava de olho aberto. Ele começou lá um movimento lá de uns corinhos, aí começou aquele negócio rodando, porque na palavra o povo não pula, não roda. Mas no corinho o povo pula, roda. Né? E o cara já entrou, vou entrar quebrando tudo. Aí eu já estava no meu pensamento, rapaz, o pastor vai ter prejuízo. E o cara deu lá um giro lá, um terra, não foi um terra-nébias lá, foi, pastor? Aí ia pegando no rosto do pastor. Se ele não está de olho aberto, ele sentiu só o vento, o tal de sapatinho de fogo lá, uma roda gigante. E assim, rapaz, o negócio aqui são práticas, são movimentos, né? Como que os pentecostais clássicos, eles não aderem. Eles não aderem. Nenhum deles. Se você for estudar, né, eu citei aqui por cima, né, um pouco da história aqui do nosso Brasil, mas se você pegar todos os pentecostais mesmo clássicos, eles nunca se envolveram com essas práticas. Pode pegar ele. Hoje os que a gente tem aí na atualidade, por exemplo, né, que nem o pastor Claudionor de Andrade, o pastor Elinaldo Renovado, que é um dos comentaristas aí das escolas, né, das revistas da EBD, se você pegar aí Elenay Cabral e outros mais, todos eles, se você ler os livros deles, eles rejeitam essas práticas que infelizmente foram inseridas dentro do próprio pentecostalismo tradicional. Foram colocadas ali de uma maneira sutil, de uma maneira aparentemente imperceptível. Eles mesmos, né? Aqui mesmo, a gente falou aqui no geral, né, do Brasil e tal, mas aqui mesmo no nosso Ceará.
né? Se você for ler toda a história do cristianismo aqui no nosso Ceará, até chegar aqui em Maranguape, você vai ver, você lerá que os pastores que aqui chegaram, eles não chegaram com essas práticas não. Por exemplo, em 1911, uma irmã que ela era natural aqui do Ceará, ela morava ali em Tapajé, o nome dela era a irmã Maria de Jesus, ou Maria José, era conhecida dessa forma. Sim. E ela estava lá no Pará, no período que Daniel Berg e Gunaving estava lá. E ela foi inflamada por a mensagem deles lá e tal. E ela sentiu o desejo de vir aqui para o Ceará, para Uruburetama, que hoje é conhecido como Itapajé, né? Aproximadamente uns 150 quilômetros de Maranguape. E ela disse que sentiu o desejo de vir pregar para os seus familiares. E assim ela veio para cá, em 1911. Quando ela chegou aqui, ela começou a pregar para os seus familiares, mas eles rejeitaram. Eles não aceitaram e tal, mas mesmo assim ela pregou para algumas pessoas, e as pessoas aceitaram, confessaram a Cristo como seu Salvador, e ela ficou muito alegre, regozijante com aquilo, e ela volta novamente lá no Belém, lá no Pará, para relatar para Daniel Berg e Gunaving do que tinha acontecido. Meu Deus. E quando ela narra isso, de imediato, o Gunaving e o Daniel Berg, eles mandam o evangelista Adriano de Almeida Nobre vir para cá, para Itapajé, aqui no nosso Ceará, cidadezinha aqui próximo, 2 horas de viagem só. E ele veio e pregando a mensagem da salvação, uma mensagem simples: Jesus perdoa pecados, salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. E eram as pessoas comprometidas com oração, uma vida piedosa, de amor ao próximo, essas coisas mesmo bíblicas. Aí o que acontece? E o evangelho ele começou a ganhar aqui grande proporção no nosso Ceará. Em 1914 foi fundada a Assembleia de Deus aqui em Itapajé. 1914. Aí no ano de 1936, aqui é o ponto culminante da nossa fala, acredito eu. Em 1936, um grande pioneiro aqui do evangelismo aqui no nosso Nordeste foi o pastor José Teixeira Rego e a sua esposa, a irmã Chiquinha. Em 1936 eles chegaram aqui em Maranguape, no sítio aqui que era conhecido como Sítio do Coqueiro, hoje é conhecido como a Serra do Gavião, Sítio do Gavião, sim, você conhece muito bem aqui. E eles chegaram no ano de 1936 e eles se hospedaram na casa de uma senhora que se chamava Inês Nascimento. E ali ele começou a pregar. E aquela senhora confessou, ela creu, ela abandonou o catolicismo, que era predominante na época, ela largou o catolicismo e ela creu na mensagem. E ali o pastor José Teixeira começou a pregar. No ano seguinte, ele pregou para um grande comerciante aqui de Maranguape, que era muito conhecido, que era o saudoso irmão Júlio Sucupira. E ele, um homem muito fluente, muito conhecido, muito popular, e ele também abandonou o catolicismo, creu na mensagem salvífica que o pastor José Teixeira pregava, e ele creu, aceitou a Jesus em 1938, ele e a irmã Inês, a dona Inês, que foi a primeira a ouvir, se batizaram nas águas. E eles alugaram aqui um prédio aqui na rua Coronel Antônio Botelho, aqui do lado do Shopping Mall, né, do nosso shopping aqui de Maranguape, e ali eles começaram a se reunir, a fazer o culto. Aí ali mesmo eles conseguiram comprar o imóvel no ano de 1994, foi fundada a Assembleia de Deus aqui em Maranguape. Aí o ponto que eu queria de se você for pegar toda a história, nenhum deles tinha essas práticas da unção do caicai, a unção do riso, o derruba com paletó. E detalhe, nos anos 90 chegou aqui no Ceará. Tu já se deparou esse derruba do paletó? Já vi muitas vezes. Glória. Foi uma febre. E teve um período, vocês vão até achar graça. Era uma febre, era. Vocês vão até achar graça, parece brincadeira, mas é verdade. Teve um período no Brasil e chegou aqui em Maranguape. Um tal do anjo obturador. Vixe, um anjo que colocava dente de ouro nas pessoas. Foi uma febre no Brasil. Rapaz. Muitas pessoas... Agora tu foi longe mesmo, viu? Agora anjo obturador que colocava dente de ouro nas pessoas. Rapaz, eu vou dizer, o que tinha de irmãzinha sem dente, querendo com dente de ouro na época, era demais, era febre. Isso foi uma febre, isso foi se alastrando, mas só que assim, eu quero dizer... Pastor, o irmão Júlio Sucupira, o pastor José Teixeira Rego, que foi o grande bandeirante da fé aqui no nosso Maranguape, e o primeiro pastor da Igreja Assembleia de Deus aqui em Maranguape, que foi pastor Antônio, né, conhecido como saudoso irmão Toninho, que foi um dos primeiros pastores a presidir a igreja aqui. Eles nunca, pastor Gabriel, se envolveram com essas práticas
que eu acabei de falar. Só a palavra. A palavra era o suficiente. E o Espírito Santo se carregava do resto. Se carregava. Chegou, eu estou todo arrupiado aqui. Oh, aleluia! A gente vê que era algo que tem total respaldo bíblico, que tem consonância com as Escrituras Sagradas. Eles não precisavam forçar ninguém a glorificar a Deus, a pular. Não. Esses jargões que é muito usado hoje, né? Infelizmente, nós mesmos, como os pregadores, presbíteros do Jefferson, verdade. Às vezes nós somos tentados a usar esses jargões. Isso, e às vezes aqui e acolá eu mesmo uso. Com certeza, eu também. Aqui e acolá a gente também não pode fugir, né, da nossa responsabilidade pessoal. Verdade. Mas às vezes a gente é tentado isso porque a gente foi impregnado em um sistema que, quando você prega a palavra ali, se o povo não estiver glorificando, não estiver ali exaltando, glorificando a Deus, é como se eles não estivessem gostando da mensagem. E para a gente se alegrar de certa parte, a gente quer ver ali o povo glorificando, exaltando, mas isso daí não pode estar na nossa mente, no nosso objetivo. Nosso objetivo, que nem você citou, o célebre texto lá de Paulo a Timóteo, prega a palavra. Prega a palavra. Meu Jesus. Nós somos chamados para pregar a palavra e o restante aí quem faz é o Espírito Santo. Meu Deus. Meus irmãos, é um texto, né, meu amigo Agberto Lemos. Ele vai dizer que essa conversa é muito proveitosa, tira-se muitas dúvidas. Amém, querido? Lá de Aquiraz, Regivana, está nos assistindo. Tem alguns irmãos aqui de Maracanaú. Essa live também vai chegando ali, chegando em São Paulo. Tem uns irmãos lá que não estão assistindo agora, mas já vai começar a assistir também. E uma bênção, meu querido, que momento, né? Que prazer estar aprendendo. Há muitas dúvidas a serem tiradas. E esse movimento, né, do reteté, né, muito como a bênção lá de Toronto, que você citou aqui no começo e me chamou bastante a atenção. Esse movimento surgiu, né, lá na década de 1990, né, sendo uma comunidade aí, a videira, né, do aeroporto que você mesmo citou, algo que me chama a atenção. Isso aqui, aí essa terceira onda começou entrando nas igrejas e pasme os senhores que nos acompanham, pasme as senhoras que vai nos acompanhar. Nós ainda vamos ver muitas coisas piores do que essas que nós estamos vendo. É gente rodando cajado. Hoje é gente, não permita-se me dizer aqui, eu estive aqui, eu não preguei nessa igreja, mas eu conheço. Lá não se usa os calçados. Deixa-se os calçados fora porque e entra descalço na... Aí eu fico assim, mas para quê? Né? Eu fico olhando uns movimentos, algo tão assim... sem base bíblica. Sem base bíblica. É uma maneira diferente que eles estão usando, né? Tem uma pergunta aqui que o Eduardo Medeiros lançou agora. O Eduardo então é polêmica. Rapaz, em Atos 2, no derramamento do Espírito Santo, ouvi a manifestação da glossolália, né? Glossolalia. Ele colocou isso. Ou da xenolália, porque existe uma. Ele colocou só isso, não deu aqui para... Porque existe só uma, é isso, Eduardo? Ele colocou algo aqui e não deu para entender bem. Tá bom? Ele pergunta aqui em Atos 2, e vamos aqui dar continuidade à nossa reflexão. Amém? Queridos, não há na Bíblia, né, nenhuma recomendação a que as igrejas pratiquem o reteté. Ou está na Bíblia isso? Eu particularmente, né, no meu ponto de vista, eu não encontro essa prática na Bíblia. Também eu concordo com você, não tem. Não tem. E também não há personagens bíblicos que promovam o conhecido reteté. Verdade. Não tem um personagem bíblico, Regivano. Verdade. Você concorda comigo, querido? Concordo plenamente. Pelo contrário, as recomendações do apóstolo Paulo quanto ao exercício dos dons espirituais fala de ordem e decência. Hoje perderam simples a ordem assim. E perderam a decência. Tem lugar aí, meu querido. Aleluia. O interessante, presbítero Jefferson, que a gente também tem que partir do pressuposto. Isso que eu vou falar é muito importante. Porque essas práticas do reteté e outras mais, ela não tem, na Bíblia não se encontra. Não se encontra, agora, é verdade. Sim, e se encontrar as coisas que não são uma suposição, a gente deveria partir do pressuposto de que esse texto, se porventura tivesse, seria um texto narrativo ou um texto normativo? Olha só.
Porque às vezes a pessoa muitos pegam um texto narrativo e o prega como se ele fosse um texto normativo, doutrinário. Verdade. Acontece muito essa confusão. E a gente tem que partir desse pressuposto, né? Quando a gente olhar para a Bíblia Sagrada, para um texto, aquele texto ali é um texto normativo que está mandando a gente dar sequência, fazer aquilo dali, ou simplesmente o texto está narrando uma experiência, um evento, algo que aconteceu na história, para a gente não se enquadrar nesses erros. Meu Deus do céu. Então, eu falei aqui de ordem e decência, e eu falo de uma finalidade de dons. Isso. De dons, né, de edificação, da sujeição do espírito do homem ao próprio homem, né, da necessidade de ordenar, de julgar as profecias, da necessidade de interpretar línguas quando estas venham a ser proferidas como discurso, né, e o povo hoje não está entendendo. Então não há incentivo à desordem. Verdade. Não há incentivo à bizarrice. Verdade. Não há incentivo ao ridículo. Hoje o povo está sendo mais ridículo do que profeta. Amém? Amém. Uma coisa que eu vejo, presbítero Jefferson, que raramente, eu particularmente, eu nunca vi alguém seguir isso aqui na íntegra, né? O apóstolo Paulo diz que quando alguém falasse em línguas, tinha que ser no máximo 2 ou 3 e sucessivamente, na Amém. Sua ordem, na sua... Nós mesmos, nós não obedecemos esse ensinamento. Porque às vezes nas nossas igrejas mesmo, 10 falando em línguas ao mesmo tempo, mais 10 profetizando, mais 10 marchando, mais 10... E o apóstolo Paulo, ele diz, acerca dos dons, que nem muito bem acabou de falar você, que tem que ter decência, tem que ter ordem. O apóstolo Paulo mesmo aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, ele vai deixar isso bem claro, e ele vai dizer, né, com relação principalmente ao dom de línguas, que é um dos mais... hoje falado que a gente vê. E ele disse que se alguém for falar em línguas, que fale 2 ou 3 e sucessivamente. Meu Deus. E assim, de igual forma, a profecia. E a gente não vê isso mesmo assim sendo seguido à risca. Nós mesmos, muitas das vezes, quebramos esse princípio, porque a gente... 10, 20 falando língua ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E o apóstolo Paulo também disse que tinha que ter o intérprete, aquele que tivesse o dom de interpretação. Aí ele vai comparar até as línguas aos instrumentos, né, inanimados, que todos os instrumentos ele precisa ter um som, um sentido, uma coordenação, uma harmonia para que ele possa ser entendido. De igual forma, as línguas elas precisavam ter ali um intérprete para que a igreja fosse edificada e entendesse aquela situação ali. Eduardo Medeiros, ele diz assim, ele vai dizer assim: o que existe uma corrente ideológica que acredita que eles não falaram literalmente nos idiomas das nações ali reunidas, mas que o Espírito Santo fez a multidão entender como se falassem idiomas. É uma tese, né? É uma tese, porque quando a gente pega a palavra lá no grego, lá, a palavra que é usada lá é para falar de idioma conhecido. Né? Se eu não me engano, uma das palavras que também está lá é até o kainós, que era de um idioma existente, de um idioma que já existe, não de algo que surgiu naquele momento. E assim, pelo menos em Atos 2, eu acredito que as línguas ali, né, foram realmente línguas idiomáticas. Por quê? Porque quando Pedro, mais na frente, as próprias pessoas vão dizer, nós, porventura, eles não nos falam nas nossas próprias línguas. Aí quando você pega a questão lá da palavra línguas lá, fala mesmo do sentido de idioma, línguas idiomáticas, mas aí é uma questão, né? Lá em 1 Coríntios aí já entra uma outra questão que com certeza seria aí um tema para outro programa, que rende muito nesse assunto. Meu amigo, para nós já quase concluirmos aqui, qual o conselho que você dá para esse povo que só quer esse movimento, que não quer aprender, que não quer ler? Qual o conselho que você transmite para esse novo público que adere a esse movimento? Nova geração, né? O conselho que eu deixo, né, que eu dou aqui para principalmente essa nova geração aí de jovens, é que vocês olhem para Cristo primeiramente, olhem para Jesus. Cristo, ele fez aquilo, Cristo, ele ensinou aquilo. Segundo, vocês olhem para os apóstolos. Em que sentido? Nas epístolas.
aquilo que você pretende se envolver, aquele movimento, ele tem base nos evangelhos, tem base nas epístolas gerais, doutrinárias. Os apóstolos ensinaram tal coisa. Se ensinaram, amém, dê lugar, mas se não ensinaram, tome bastante cuidado, né? Porque quando a gente é novo em uma determinada área, a gente é muito empolgado, a gente se empolga muito, e às vezes a gente não é ousado, a gente é empolgado, e a gente acaba se arriscando demais, pensando que aquilo dali é o certo, pensando que aquilo dali, né, que aquela tal experiência é algo sobre-humano que Deus deu exclusivamente a você e ninguém mais. A gente tem que ter cuidado, né, presbítero Jefferson, com isso. E o conselho que eu deixo é esse: olhe sempre para a Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela sempre será suficiente. Foi o tema da reforma lá do século XVI. Isso. Somente as Escrituras e nada mais. As Escrituras, ela é completa, ela é plena. A gente não precisa mais de certas práticas ou de certas experiências. Ao nosso amigo aqui, Agberto Lemos, lá de Aquiraz, ele faz uma pergunta aqui, se você puder responder, comentar, ele vai dizer assim, ó: irmão, o falar em línguas só edifica a si mesmo? O falar em línguas só edifica a si mesmo? Paulo disse: se ele não tiver intérprete, só edifica a pessoa que está falando. E ele orienta a pessoa a falar ali baixinho consigo e Deus. Mas quando ele tem um intérprete ali, edifica a comunidade, a igreja que está ali. É o que Paulo falou. Basicamente, eu entendo assim. Isso traz até uma saúde espiritual para a igreja, né? Com certeza. Glória a Deus. Meus irmãos... Espero que eu tenha respondido, né? De uma forma espero rápida, que o nosso amado irmão tenha... Pode complementar, viu, presbítero? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de todos. Isaac Souza aqui está dizendo que concordo. Louvado seja Deus. Muito edificante, muito prazeroso esse momento que nós estamos aqui aprendendo, né? Eu aprendi muito hoje aqui, meu amado, quando você vem trazendo essa história aqui do pastor Teixeira para dentro aqui da cidade de Maranguape. Muitos não sabem, né? Eu já ouvi, mas eu não conhecia a fundo, né, a história do pastor, que foi um clássico, né? Um pentecostal clássico que não mesmo aderia à meninice, né? É a nossa história, né? Nossa história. Eu acredito que é de suma importância, todos nós, principalmente nós que somos pregadores, a gente conhecer a nossa história. É algo que está ligado diretamente com a nossa raiz, com o nosso DNA. Meu Deus. Outra pergunta. Ó, Eduardo Medeiros. Eduardo Medeiros aqui é um monstro. Ele já pagou. Aleluia. Deu tempo nem eu ler. Ele colocou aqui, já tirou. Essa pergunta só podia ser pergunta polêmica. Era bem uma pergunta que ele... Ô, Jesus. Aí o Eduardo colocou de novo e disse assim: pergunta, meu amigo Regivando, pode uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo e mesmo assim não ter o dom de línguas? Pode isso? Pronto, eu vou responder usando o texto bíblico. Essa Amém. Pergunta é uma pergunta que traz muita dúvida mesmo aí para muitas pessoas, mas eu vou responder com o texto bíblico. 1 Coríntios, capítulo 12, irmão Eduardo, versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim, ó: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Veja a expressão do apóstolo: em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Paulo está dizendo aqui para a comunidade aqui de Corinto que todos tinham sido batizados com o Espírito. Meu Deus. Com o Espírito. Mas na sequência do texto, no versículo 30, no versículo 29 e 30, o apóstolo Paulo diz assim, ó, na mesma sequência: porventura são todos apóstolos? Não, aqui a pergunta é retórica, a resposta aqui é não. Pode pesquisar, estudar que a conclusão é essa. Porventura são todos apóstolos? Não. Ou todos profetas? Não. São todos mestres? Não. São todos operadores de milagres? Não. Tem todos os dons de curar? Não. Falam todos em línguas? Não. Veja que Paulo ele diz que todos, no versículo 13, são batizados com o Espírito Santo. Meu Deus. Mas nem todos vão falar a língua. Sabe por quê? Porque o falar em línguas é um dom.
E nem todo mundo vai ter o dom de língua, mas alguém vai ter o dom de profecia, o dom de curar, o dom da palavra de sabedoria. Pelo menos esse é o que eu entendo das Sagradas Escrituras. Antes eu pensava diferente, presbítero Meu Jefferson, Deus do céu. mas examinando o texto com cuidado, eu cheguei a essa conclusão. De que Aí, tem pessoas... meu amigo Eduardo, a resposta. E no 31 ele diz: porém, desejai com zelo pelos melhores dons. Justamente. Meu Pai, um caminho ainda mais excelente, que eu vos mostrarei, que é o caminho do amor, né? Conforme descrito em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Meu Deus do céu. E é isso aí, Eduardo. Tá aí a resposta, né? É muito tremendo. Tem todos os dons de curas, ele diz, nem todos. Nem todos. Nem todos. No 29 tu citou algo assim: por acaso são todos apóstolos? É pergunta. Tá fazendo uma pergunta. São todos profetas? Ele mesmo tá... Isso. São todos mestres? São todos operadores de milagres? Esses são todos aí, é que você entra aqui e você passa a noite só falando só disso, Regivan. Com certeza, verdade. Com certeza não. Concordo plenamente. Amém, queridos? Ô glória. Elza Braga já está colocando aqui o seu glória a Deus. Queridos, eu acredito que a conversa foi proveitosa. Eu acredito que deu para entender aqui um pouco aqui. O Regivando, ele foi muito profundo, desde o início aí do pentecostalismo, chegando aqui no Brasil, esse movimento estranho que nós vemos acontecer nos dias atuais. Eu acredito que você degustou um pouco aí. Qualquer dúvida, antes de encerrarmos o programa, coloca a tua pergunta, que o nosso amado Regivando ainda está aqui. E terça-feira, na próxima terça-feira, é ele que vai ser o ministro, ó. Ele que vai ser o ministro, vai estar ministrando aqui na igreja. Você sinta-se convidado aí para estar aqui conosco em nome de Jesus. Meu querido, outra pergunta. Eduardo Medeiros. Eduardo Medeiros aqui, ele está lá só com um esboço, ele está só mandando. Ele vai dizer: pergunto assim porque... Não, ele está dizendo aqui, pergunto assim porque no bojo do doutrinário pentecostal, o que se ensina é que o falar em línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo. Por isso que ele está só dando a retórica dele verdade. aqui, né? É porque hoje mesmo o que realmente foi ensinado, foi passado para nós, é que a evidência do batismo com o Espírito Santo seria justamente o falar em línguas. Mas o falar em língua é uma das evidências. A pessoa pode ser batizada do Espírito Santo e receber o dom de profecia, o dom de curar, porque é o dom, e o dom o Espírito Santo dá da forma que ele quer, a quem ele quer. E tem muitos. Agora, essa aqui, a minha pergunta é essa, eu vou liberar aqui. Há muitos têm uma dúvida sobre esse batismo do Espírito Santo. João, ele vai dizer algo interessante. Ele batiza na água, ele batiza no arrependimento da água, mas ele vai dizer assim: venham aí, eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Isso. Ele vos batizará com o Espírito Santo. E ele conclui dizendo assim: e com fogo. E com fogo, Mateus 3, né? Há uma diferença aí ou não, Regivan? Pronto, esse ponto aí, né, está em Mateus capítulo 3, né? A partir do versículo 1 até o versículo de número 17, mas assim, para ser bem objetivo e bem rápido. Esse texto aqui, ele divide opiniões, né? Há uma corrente aí teológica que acredita que esse batismo com fogo ou no fogo é ali algo concomitante, é o mesmo batismo no Espírito Santo, é o revestimento de poder, a purificação, né, e tal. Mas há uma outra corrente teológica que diz que esse fogo ali é o fogo da condenação. E eu, particularmente, eu acredito que esse batismo no fogo aqui, o batismo aqui está se referindo à condenação, ao inferno. Por que eu acredito? Por causa da regra do contexto, é simples de se entender. No versículo 9, no versículo 10, ele fala do fogo. Sim. É só você ler. No versículo 11, ele fala do fogo. No versículo de número 12, ele fala do fogo. Aqui você entende que João estava batizando e tinha dois públicos diante dele. Sim. Tinha aqueles que aceitaram a mensagem do Evangelho, que se arrependeram, que creram e que receberam o Espírito Santo. Mas tinha outro público,
que eram os fariseus, os saduceus, que estavam ali perseguindo João, que eram inimigos da cruz, e eles ali rejeitavam completamente o cristianismo, a salvação em Cristo e tal. O batismo com o Espírito Santo eu entendo que é para as pessoas arrependidas que aceitaram a Cristo, mas o batismo com fogo aqui é justamente para aqueles que rejeitaram, é a condenação eterna. Fogo do juízo, Fogo como do Eduardo, juízo. Ele colocou aqui. Amém. Eu particularmente, eu tenho esse entendimento. Amém, amém. Glória a Deus. Queridos, para nós foi uma honra poder estar compartilhando esta reflexão aqui com o nosso convidado Regivando. E fica o nosso abraço aqui da Igreja Cristã Remanescente. Leve a paz do Senhor lá à Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, da pessoa do pastor Carlos Neto. A todos ali, Deus abençoe poderosamente. E foi um prazer, meu amigo, revê-lo. Amém. O prazer é todo meu. Me sinto grato por estar aqui dividindo essa mesa de comunhão com vocês e que Deus em Cristo também continue abençoando ricamente vocês. Amém. Amém. Mais alguma coisa, Regivando? Só isso? Só gratidão. Só quero agradecer mesmo aí pela oportunidade que vocês me concederam, pela coragem, né? Pela coragem que tiveram. Amém. E me sinto grato e muito obrigado, em nome de Jesus. Nosso amigo Glauciano Souza está por aqui.